Olá, vamos dar início então ao pão com o levain. Aqui eu já deixei pesado 120 gramas do meu levain. Este levain é aquele que nós fizemos a construção no passo a passo juntos. Este é o levain. Já deixei o sal pronto aqui também. E aqui está a minha farinha com a água. Por que ela já está uma massa previamente misturada? Porque eu passei pelo processo de autólise. E a autólise nada mais é do que a união do líquido que vai na receita com a sua farinha, com uma antecedência mínima de 30 minutos para que você consiga relaxar o glúten dessa farinha e ter menos tempo de sova manual, ou na bancada, ou na sua batedeira, na sua maceira. Ela facilita a chegada no ponto de véu. Tá? Então eu quero mostrar aqui para vocês o ponto que tá essa farinha. Ó, ela já tá num ponto previamente, ó, ela tá praticamente no ponto de véu, ó. Isso sem nenhum processo de sova, tá? Isso aqui é só processo de mistura. Mistura da água com a farinha. Quando vocês pegarem uma farinha que vocês não conhecem, comecem com 60% de água com a sua farinha. Não ultrapassem esse peso. Como é esse 60%? Digamos que você tenha lá 1 kg de farinha e 600 gramas de água, que seria o equivalente aos seus 60%. Esta minha receita, eu já conheço a minha farinha, já sei que ela aguenta um teor maior de água, então neste percentual aqui eu coloquei 65%, mas eu sei que a estrutura dela não vai se perder. Com uma farinha que vocês não têm ainda esse conhecimento, vão devagar. Do momento da sova, percebeu que ela está um pouco seca, um pouco enrijecida, vai adicionando aos poucos água, mas sempre de uma forma bem controlada. 1% cada vez para que vocês consigam ter esse controle. Então aqui já está a minha farinha com a água. Eu vou adicionar o meu levain. E eu vou dar uma misturada antes de colocar o sal, porque esse é o nosso pão, farinha, água e sal. Deixa eu só puxar o bolo aqui, que daí ele não faz tanto barulho. Ó, dei uma prévia misturada e eu já entro com o sal na sequência. Por que eu não coloquei o sal bem no início? Porque o sal, ele vai automaticamente mudar a textura da minha massa. Ele é um bactericida natural, ele não vai matar o seu fermento natural se nós agregarmos ele no início, neste caso aqui, tá? Mas eu não gosto de colocar e deixar o sal em contato com o levain durante muito tempo. E também no momento que você coloca o sal na sua massa, você começa a perceber que a sua massa começa a agir de forma diferente. Ele entra na massa também como um controlador da fermentação. Vocês podem sovar no bowl, como vocês podem sovar na bancada. Eu prefiro sovar na bancada. Acho muito mais prático sovar na bancada. Tirar o excesso aqui. Eu consigo ter um controle maior. Essa é uma massa hidratada. Como que eu vou sovar uma massa hidratada? Eu venho e vou sovando no Slap and Fold, que é uma técnica bate, volta massa. Bate e volta. É uma técnica desenvolvida por um padeiro muito famoso, que é o Bertinet. Então, por isso que muitas vezes a gente chama de sova Bertinet.
Dei uma olhadinha como a textura da massa já mudou. Ó. Ela já começa a ficar mais lisa, tá? Tá bem diferente, ela não tá mais tão rugosa como ela estava. E isso ela já começa a mostrar pra mim que ela já tá quase pronta. Eu vou fazer o seguinte aqui, só vou dar uma raspadinha na bancada, porque senão isso daqui se une à massa. Ele vai secando e vai se unindo à massa. E isso estraga a massa, tá? Ela vai entrar na sua massa, vai ficar aqueles pontinhos durinhos. Não acho legal não, tá? Então aqui, sovei. E é neste momento aqui, ó, que eu vou deixar a massa descansando. Peguei um bolzinho limpo. Já untei um pouquinho de azeite de oliva em volta, porque eu vou fazendo as dobras de pouco em pouco. A cada 30 minutos eu gosto de fazer essas dobras, tá? Então a gente vai fazer a sequência dos vídeos. A cada 30 minutos eu vou fazendo a dobra na massa. Vou mostrar pra vocês diversas maneiras de fazer dobra. Tanto dentro do bowl como na bancada. Então daqui a 30 minutos eu faço um outro vídeo com a massa já no processo de desenvolvimento. Na temperatura entre 25 e 28 graus, você até pode deixar sua massa em temperatura ambiente durante esse período de descanso. Mas se tiver acima de 28, guarde na geladeira. Aguarda 30 minutos, tira da geladeira, faça a dobra, volta para a geladeira, tá? Então, como hoje está um dia muito quente, aqui está em torno de 31 graus, eu vou colocar na geladeira para que ele não estoure esse crescimento. Passados os primeiros 30 minutos após a sova, então eu tirei da geladeira. Eu acabei esquecendo de falar para vocês no outro vídeo, que eu sempre coloco um saquinho plástico em cima. Ele vai grudar um pouquinho? Normal, tá? A massa é uma massa bem hidratada, mas eu coloco. Tem gente que gosta de colocar pano de prato. Eu não gosto muito não, porque pano de prato você não tem como ter certeza da higienização dele, tá? Então eu prefiro o saquinho plástico, que eu acho mais higiênico. Aqui, gente, então eu vou fazer essa dobra agora na bancada para poder mostrar para vocês, tá? A gente passou o azeite antes aqui para ficar mais fácil a saída dessa massa. Então eu venho e dobro. Dobro deixando 1/3 da massa disponível aqui, tá? Venho, puxo uma orelhinha pra cá, outra orelhinha pra cá e fecho, selo. No momento que eu selo, eu dou a volta nele, puxando pra baixo e boleando. Isso você pode fazer também com o suporte de um raspador, caso você tiver alguma dúvida de como fazer com as mãos, tá? Ó, algumas bolinhas de fermentação já subiram aqui na hora que a gente tensionou, que é isso que a dobra tem que fazer na sua massa, ela tem que tensionar, ela vai ficar bem firme aqui. Por que ela tem que tensionar? Para forçar o teu glúten a desenvolver e a segurar mais ainda esse processo de fermentação do seu levain. Então, daqui, que a gente já fez a dobra, volta pro bowl, o mesmo bowl anterior, a massa bem tensionadinha. Vou colocar do outro lado aqui agora, gente, bem fechadinho, e volto para a geladeira mais 30 minutinhos, para que nós possamos fazer a segunda etapa da dobra. Passado 1 hora do primeiro momento que nós deixamos o nosso pão descansando, nós estamos agora na segunda etapa da dobra, tá? A massa tá bem bonita, tá bem crescida. E esta dobra eu vou fazer dentro do bowl para vocês poderem ver, tá? Então aqui, ó, eu vou puxando na lateral e vou soltando. E puxo pra cá. Giro o bowl. Puxo. Dobro. Viro. Vou fazendo um envelopamento com essa massa. Dobro. Viro. E por fim, dobro, viro e também viro a massa. A parte que eu dobrei, que eu envelopei, vai ficar para baixo
Eu novamente tensionei essa massa, ó, já apareceram algumas bolinhas de fermentação aqui. Novamente eu tensionei essa massa. Eu volto essa massa para a geladeira por mais 30 minutinhos, coberta também, para que ela não pegue, não resseque dentro da geladeira, né? E a gente vai voltar daqui 30 minutos para que eu possa fazer a terceira dobra. Passado 1h30 minutos, eu venho então com a minha massa. Agora, eu vou tirar essa massa daqui, tá? Então, eu molho um pouquinho a minha mão, porque ela já começa a ficar mais grudadinha no bol. E vou colocar na bancada. Pra gente poder fazer a dobra na bancada. Não vou baixar muito a fermentação dela não, tá? Vou molhar mais um pouquinho minha mão. Venho, dobro. Puxo. Puxo. É uma massa pegajosa mesmo, porque ela tem bastante hidratação. E agora, eu vou boleando. Volto pro nosso bolzinho. E isso vocês vão repetir mais uma vez. Eu faço sempre 4 repetições de dobras. Então, sovo a massa, 30 minutos após eu faço a primeira dobra, 1h depois a segunda dobra, 1h30 depois a terceira dobra, depois de 2 horas completas eu faço a última dobra. Isso antes da modelagem final, para que nós possamos efetivamente colocar para descanso. Eu não vou gravar o vídeo da quarta dobra, porque é repetição. A mesma coisa que eu fiz no vídeo de 30 minutos após a sova, 1h e 1h30, vocês vão fazer quando completar 2 horas de tempo de descanso de massa. O próximo vídeo que eu gravar, eu já venho modelando a modelagem final para o Baneton. Passado as 2 horas, que nós fizemos as dobras a cada 30 minutos, agora, após a última dobra, eu deixei mais 30 minutos de descanso. Quero que vocês deem uma olhadinha aqui no fundo do bol e como o seu pão já está desenvolvendo. Agora, gente, ó, ele é pegajoso mesmo. Eu vou colocar na bancada um pouquinho só de farinha de arroz. E por que eu coloco farinha de arroz ao invés de uma farinha de trigo? Porque a farinha de trigo ela vai desenvolver o glúten e eu não quero que ele desenvolva glúten agora, porque eu já desenvolvi dentro da minha massa do pão. Eu vou virando aos poucos aqui, deixando ele vai caindo. Soltou. Aqui, gente, ó, ficou uma massa super leve. E agora, eu vou fazer a modelagem final para que nós possamos colocar neste baneton aqui. Este baneton é um baneton redondo, então a gente vai fazer a modelagem para este baneton. E existem outros tipos de modelagem para outros tipos de baneton, ok? Então, vamos lá. Aqui eu pego. Mesma maneira que nós havíamos feito antes, entre as pré-modelagens, a gente vai fazer essa modelagem. Deixa bem preso aqui. Vem por cima e já gira. E já vem puxando. Porque eu quero fazer a modelagem redondinha. Então, eu tenho que tensionar muito bem para que ela fique bem firme. Vocês podem ver aqui, ó, que aqui já existem umas bolhas de fermentação. Aqui já existem umas bolhas de fermentação. Então, eu vou deixar a massa paradinha aí um pouquinho e vou preparar o meu baneton. Dei uma olhadinha aqui agora. Aqui, ó, eu vou colocar farinha de arroz também.
em volta dele. Também coloco farinha de arroz, porque em contato com a umidade ela não tem glúten, ela não vai desenvolver esse glúten. Venho com o auxílio de uma espátula, passo por baixo da massa e viro ao contrário. A parte bonitinha fica em contato direto com o ratã do baneton, tá? Aqui eu coloco mais um pouquinho de farinha de arroz. E aqui a gente pode fazer de duas formas. Você pode colocar dentro de um saquinho plástico, como você pode somente cobrir com um saquinho plástico e guardar dentro de um bowl. Um bowlzinho que você tem na sua casa, pode ser qualquer bowl que caiba o seu baneton dentro. Porque o seu baneton, ele vai transpirar dentro da geladeira, ele vai pegar toda aquela umidade e ele vai ressecar o seu pão. Eu coloco aqui dentro e fecho. E lacro mesmo. E agora ele vai ficar dentro da geladeira por, no mínimo, umas 12 horas. Quando completar 10 horas, dá uma conferidinha na massa, vê como é que ela tá. Coloca na parte mais baixa da geladeira, numa temperatura que não seja tão fria, para que o seu pão pare completamente a fermentação dentro da sua geladeira. Deixa numa temperatura média da geladeira, que ele consegue manter o crescimento, mas muito lentamente. E aí é observação. Amanhã vocês vão ver a diferença que vai estar essa massa, como ela vai estar desenvolvida mesmo dentro da geladeira, tá certo? Então, aí a gente vai ter essa sequência para que vocês possam seguir o passo a passo. Então, até mais! Chegou o momento agora de a gente colocar o nosso pão no forno. E aqui está minha panela de ferro, previamente aquecida. E agora, a gente vai fazer o corte no pão, bem certinho, pra gente poder deixar... Por enquanto, eu vou deixar a panela fechada. Por quê? Porque eu já tirei meu pão da geladeira nos últimos 30 minutinhos de temperatura ambiente. Olha que lindo que ele tá. Ó. Eu tô apertando nele, ele tá voltando não rápido demais e também não tá afundado e fica afundado, tá? Então isso já é um sinal de que quando eu aperto e ele vai voltando aos poucos, de que ele tá pronto para levarmos ao forno. Então aqui, gente, eu uso um tapetinho de silicone recortado. Eu recortei esse tapete que eu tenho, um tapete que eu paguei em torno de R$25. Eu recortei e eu utilizo pro pão, para que não tenha que ficar sempre utilizando papel manteiga, tá? Então eu venho aqui e coloco aqui, em cima do meu pão, e viro o meu pão na bancada, tá? Olha, ele já tá com bastante marcações de fermentação nas laterais. Aqui eu vou tirar um pouquinho desse excesso, para que nós possamos fazer o corte. Eu utilizo essa lâmina, para que eu possa fazer o corte no pão. E eu gosto de sempre trabalhar com ela em 45 graus. Aqui, a gente mantém ela em 45 graus, e como é um pão em formato redondo, eu não gosto de cortar somente ao meio, eu gosto de fazer um outro desenho, tá? Então eu venho, corto, eu aprofundo mesmo, tá? Vou fazer um jogo da velha aqui. Vou dar mais uma cortada. Para ele abrir bem. Essa é só uma das sugestões, né? Agora, eu vou tirar a tampa daqui e vou colocar o meu pão dentro da minha panela. Aqui, gente, eu não borrifo água diretamente no pão. Eu borrifo na tampa. E já tampo ele na sequência para ele dar a vaporização da panela. Deixa eu abrir então o meu forno. Pego a minha panela, volto pro forno. Aí, se vocês, por exemplo, tiverem um forno que não tem como vocês regularem em 210 graus, que é a temperatura que eu deixo agora, deixa eu mostrar para vocês aqui este termômetro. É um termômetro que vocês conseguem pendurar no forno de vocês. E com esse termômetro vocês vão saber a temperatura real que está dentro do forno. Aí vocês vão ajustando externamente para que cheguem a 210.
Para um pão assado na panela, 210 graus é excelente, ok? Então daqui a pouco, no próximo vídeo, eu volto com o resultado final desse pão. Passados os 30 minutos que eu deixei o pão dentro do forno com a panela tampada, nós vamos tirá-la. Volto a fechar o forno, porque eu não quero perder o calor dele, tá? E aqui está o resultado do nosso pão. Ainda ele tá bem branquinho. Daqui ele volta pro forno para que ele possa dourar, ok? Eu gosto de deixar um pão desse tamanho em torno ali de 12 a 16 minutos. Eu tenho dourador no meu forno, então caso você não tenha dourador no seu forno, verifique o tempo que o seu forno vai levar. Ele vai conseguir dourar? Vai conseguir dourar, cada forno tem um tempo diferente, tá? Mas cuidem e não ultrapassem 210 graus no seu forno, por isso que o termômetro que eu mostrei para vocês é muito importante. Chegamos ao final do processo de cocção do nosso pão. Estou tirando agora o nosso pão. Só que este é um ponto muito pessoal. Vocês podem ver que ele está dourado, mas ele não está aquele dourado muito escuro. Porque eu gosto particular, eu gosto assim. A grande maioria das pessoas que eu vejo, elas costumam deixar um tempo maior. Mas eu prefiro assim, eu acho que ele fica mais gostoso, porque depois eu gosto de passar as fatias numa saltese ou até numa torradeira para dar aquela torra final. Então, se eu deixo ele demais no forno agora, eu não consigo fazer com que ele fique com aquele sabor que eu gosto. Isso é um gosto pessoal. Se vocês quiserem deixar ele ficar mais moreninho, fica a critério de vocês. Então, eu tô tirando o pão daqui dentro da panela e vou levar ele agora para uma grade. E vou deixar ele esfriar, porque a gente vai desmistificar um pouquinho a ideia de que pão quente pode ser cortado. Não pode ser cortado. Aguardem ele esfriar completamente, porque esse vapor que está dentro do seu pão quente, ele vai finalizar a cocção dele, vai reorganizar tudo bem certinho, e se você corta agora, aquele vapor sai de uma vez e ele dá uma sensação, uma impressão de pão cru, e ele não está cru. Então, é para que você tenha paciência mesmo e aqueça o seu pão depois numa torradeira, que é bem simples de você fazer, tá? Então, eu vou mostrar para vocês ainda a parte final, que é o corte do nosso pão, mas isso eu primeiro tenho que aguardar ele esfriar completamente, por isso que eu não corto ele agora, tá certo? Chegamos agora ao momento de cortar o nosso pão. E depois de quase 7 horas do pão, descansando para que ele possa esfriar muito bem na parte interna dele, eu estou cortando para que vocês possam ver o interior deste pão. Aqui está um pão com uma fermentação lenta. Olha a maciez desse pão. Um pão que é macio por dentro, crocante por fora, na quantidade certa de crocância. Então, boas fornadas para vocês na casa de vocês. Façam esses pães na casa de vocês, para sua família, para os seus amigos, que vocês vão ver que é sucesso garantido.